Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por esse dia, por esta noite, por essa semana, por esse mês, por esse ano, pela vida eterna, pela salvação em Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós. Graças te damos pelos teus anjos que nos guardam e nos protegem e têm nos guardado e nos protegido desde quando nascemos. Graças a Deus, e nisso também te reconhecemos em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite nos seja revelada e revelada a todos que vão me ouvir e me assistir pelo YouTube, pelo Facebook e os que estão ao vivo aqui em Santo André. Senhor, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas haja espírito de sabedoria e de revelação. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, o nosso Deus e o nosso Pai. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus por cada um que está aqui em Santo André. Glória a Deus por você que está online pelo YouTube ao vivo. Glória a Deus por você que está pelo Facebook ao vivo. Não deixe de compartilhar. Já compartilhei no meu status. Como eu sempre falo, eu tenho mais de 3.000 contatos no meu celular. Então, já compartilhei no meu status aqui, para que Deus, que é poderoso, para fazer além daquilo que pensamos, possa também falar com os que estão me acompanhando aqui no meu status. Olha, para você que não tem ainda, eu gosto de falar antes da ministração, porque assim depois eu não interrompo. Você que não tem ainda as revistas O Mover, essa é a primeira, está se tornando rara, temos algumas ainda. O Mover, a soberania de Deus, essa é a primeira. Se você não tem, temos algumas ainda aqui no ministério, tá? Te envio pelos correios. Essa aqui é a segunda revista, O Mover, Não Somos Como Moisés. Se você não tem, adquira, para que você tenha o mesmo modo de pensar, para que você de fato, de verdade, receba o apostolado como ele é. Essa aqui é a mais nova, o Ministério de Paulo. Se você não tem ainda, temos algumas. Então estou te mostrando aqui, porque temos algumas. Vai ficando para trás, não vai tendo mais, tá? Então, se você não tem, adquira, porque vai chegar uma hora que quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais, porque é edição limitada. Temos algumas ainda, a soberania de Deus. Temos algumas ainda, Não Somos Como Moisés. Temos algumas ainda, o Ministério de Paulo. Tá? Me chama no WhatsApp, ou aí no YouTube, no nosso site, na Rádio MGA Online, adquira, ou aqui em Santo André na sede, ou então te envio pelos correios. Temos algumas ainda. Olha, hoje temos assunto novo, Bíblia, papel e caneta. Você não pode deixar de anotar, porque hoje vamos mexer com revelações, palavra de sabedoria, palavra profética, sã doutrina. Então, todas as quartas-feiras nós temos aqui graça e apostolado. Por isso, Bíblia, papel e caneta. Mais uma regulada no som aqui, para ficar melhor. Pronto. Você crê na vida eterna? Ah, pastor, eu creio na vida eterna. A vida eterna é a salvação. Você já aprendeu isso, né? Que a salvação é a vida eterna. E a vida eterna é a salvação. Você já aprendeu isso. Você crê na vida eterna? Ah, eu creio, pastor. Vamos morrer, quando morrer, vamos morar no céu, na glória, com Deus, com Jesus, com os anjos. Eu creio na vida eterna. Só que, se você crê na vida eterna, você tem que crer também no castigo eterno. Porque a moeda tem os dois lados. E há pessoas, há grupos que estão mudando a Bíblia, mudando o que está escrito. Quer dizer, tem gente que crê na vida eterna e não crê no castigo eterno, com um falso argumento de dizer,
Ah, mas Deus não é mau, Deus não é ruim. Você acha que Deus daria o castigo eterno? Eu não acho nada, irmão. Eu creio no que está escrito, na palavra de Deus. Então não é a questão do que eu acho, do que eu penso. É a questão do que está escrito. Ninguém pode tirar uma doutrina da Bíblia. Se alguém tem que mudar, somos nós, não a palavra. Não se pode mudar, não se pode anular, não se pode acrescentar. Você consegue entender isso? É incoerente você crer numa parte da palavra e não crer na outra, ou mudar outra parte da palavra. No ensino desta noite, eu creio que o Espírito Santo vai deixar tudo bem claro. Amém? Por isso, Bíblia, papel, para você anotar, e caneta. Não confia na sua cabeça não, tá? Confia na sua cabeça e confia na sua carne. Culto de quarta-feira, principalmente, venha com Bíblia, venha com um caderno, venha com a caneta, para você anotar na Bíblia, anotar os textos, para o Espírito Santo te dar o perfeito entendimento. É isso que é crescer na graça e no conhecimento. O tema hoje, anote aí, já deve estar aí já no YouTube já, aí no Facebook. O tema hoje, vamos falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Vê que é os dois lados. A vida eterna e o castigo eterno, é o tema. Ah, pastor, você crê no castigo eterno? Que tem gente que vai ficar queimando num lago de fogo? Irmão, eu creio no que está escrito. Não é questão do que eu creio, é a questão do que está escrito. Consegue entender aonde eu vou entrar? Não é nada pessoal. Eu não posso crer no que eu creio. Eu tenho que crer no que está escrito. Eu não posso fazer uma forma de crer em Deus. Muitos têm uma forma de crer em Deus. Você vai lá fora, você pergunta assim, você crê em Deus? A pessoa fala, eu creio em Deus. Ele crê em Deus, mas não lê a Bíblia. Ele crê em Deus, mas não crê no que está escrito. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Você crê em Deus? Ele fala, eu creio em Deus. Aí você mostra a Bíblia, ele fala, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, tartaruga ia escrever uma Bíblia. Um cavalo ia escrever uma Bíblia. Um passarinho ia escrever. É claro que foi seres humanos que escreveu a Bíblia. Está escrito que homens usados por Deus, inspirados por Deus, falaram movidos por Deus. Então é insensato falar, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Já viu o cavalo ou vaca escrever alguma coisa? Então Deus usa homens para falar com homens. É claro que foram homens que escreveram a Bíblia. Isso é racional. É racional. Mas o homem é falho. O homem é falho, mas quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Ou você não crê no Espírito Santo? Que é o próprio Deus. Mas o homem é falho. É claro que o homem é falho. Mas ele não escreveu da cabeça dele. Ele escreveu movido pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Aliás, eu vou até ler esse texto. Eu não vim para ler, mas eu vou ler. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, por favor. Eu não vim para ler, mas o Espírito Santo está falando sobre isso. Abre aí. 1 Pedro. Glória a Deus. 2 Pedro, desculpa, capítulo 1. Deixa eu mais uma regulagem no som. 2 Pedro. 2 Pedro, vamos deixar isso bem claro. Porque a base da nossa fé é o que está escrito. A base da nossa fé não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Não interessa o que eu penso. Não interessa o que eu acho. Essa é a diferença desse ministério. Os evangélicos, muitos falam o que eles pensam. Falam o que eles crêem. Mas por vezes o que eles crêem está contra o que está escrito. Está cheio de gente assim. Está cheio de pregadores que pregam, que ensinam o que ele crê. Com coisa que o que ele crê está acima do que está escrito. É claro que não está. Consegue entender? Nada está acima do que está escrito. O que eu falei? Porque o que está escrito é a palavra de Deus. Como é que a palavra do homem vai estar acima da palavra de Deus? É aí que entra a religião. Que a religião é algo humano, terreno, carnal. A religião fala de Deus com sabedoria humana. Mas aqui no MGA não tem religião. Aqui tem um mover de Deus. Falamos movidos por Deus, inspirados por Deus, diferente da religião. A religião, o homem fala o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha, como ele crê. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Segundo a Pedro 1, verso 20. Acima de tudo, olha como é essa escrita. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura, sublinha aí, é de particular interpretação. Aqui já poderia parar a palavra, né? A conversa. Segundo a Pedro 1,20. Lembrai-vos que, acima de tudo, nenhuma profecia, ou seja, o que está escrito, não é de particular interpretação, quer dizer, não é pessoal. Verso 21. Pois a profecia, segundo a Pedro 1,21, a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Sublinha aí, mas os homens santos da parte de Deus falaram como? Movidos pelo Espírito Santo. Então, se você não crê no que está escrito, você não está crendo no Espírito Santo, que é o próprio Deus. Se você não crê no que está escrito, você não está crendo em Deus. E lá fora, está cheio de pessoas que falam que crê em Deus, mas não crê no que está escrito. Porque você mostra, ele fala que não é bem assim. Ele fala, não. Ele tenta mudar, tenta disfarçar, tenta abafar. Quando, na verdade, o que é crer em Deus? Se não crer no que está escrito. Então, diga comigo, crer em Deus é crer no que está escrito. Como é que você pode falar que você crê em Deus se você não está vendo Deus? Então, o ser humano, ele cria um modo de crer em Deus. Está entendendo? E que modo que é esse? O modo dele. Ele crê em Deus do jeito dele. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente que crê em Deus do jeito dele. Ele cria um modo de crer. Ele não congrega, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não louva, ele não faz nada, ele não semeia. Mas pergunta se ele crê em Deus. Ele fala, eu creio em Deus. É ou não é verdade? Está cheio de gente assim que fala, crê em Deus. Crê em Deus, mas não lê a Bíblia e não crê nela. Está cheio. Fala aqui, pergunta, faz o teste. Amanhã no seu dia a dia, pega, você crê em Deus? Creio. Olha, está escrito que não, irmão. Você falou que você crê em Deus. Então as pessoas creem em Deus, elas criam um modo de crer em Deus do jeito dela. Eu não concordo com isso. Então ele, não, mas não é assim. Então ele vai tirando, ele vai moldando, ele vai fazendo um modo dele, o jeito dele crer em Deus. E o único jeito certo de crer em Deus é crer no que está escrito. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Quem está entendendo? Bom, entrando no meu assunto hoje, o tema eu vou falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Pastor, você vai falar sobre o inferno? Tem igreja que fala que o inferno não existe. Está cheio de pastor que fala que o inferno não existe. Tem um pastor aí do Rio de Janeiro que fala assim, você acha que Deus ia criar um lago de fogo e as pessoas vão ficar sofrendo? Eu não acho nada, irmão. Quem sou eu para achar? Eu não acho nada. Eu só sei de uma coisa. Quando a Bíblia fala laranja, ela não quer dizer melancia, né? Porque as pessoas vão mudando. O Senhor descerá nas nuvens. Não, nuvens não quer dizer... A nuvem quer dizer o quê? Nuvem quer dizer feijão? Então as pessoas vão mudando e moldando para que a Bíblia, olha só, para que a Bíblia se adapte ao modo que ele pensa que é. Quer que eu fale de novo? As pessoas vão mudando e moldando a palavra de Deus para que a palavra se adapte ao modo que ele pensa ou crê que é. Está errado isso aí. Você entendeu o que eu falo a terceira vez? As pessoas vão mudando e moldando o que está escrito. Para quê? Para que a Bíblia, a palavra de Deus, se adapte a ele. Não é ele que tem que se adaptar, a Bíblia tem que se adaptar a ele. Se ele não crê nisso, ele vai tirando. Ele não crê naquilo, ele tira também. Ele, dons espirituais, não, ele vai tirando. Falar em línguas, ele tira também. O inferno, ele tira o inferno. E aí ele faz uma... Se ele fosse fazer uma Bíblia, ia ter só 2 páginas. Porque ele vai mudando. Quem está entendendo? Mas no MGA não. Se tiver escrito, eu creio. Como é que eu vou mudar, irmão? A palavra. Hoje eu vim falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Pastor, você crê? Eu creio no que estiver escrito. O que estiver escrito eu creio. E eu não posso mudar e nem você. E se tem alguém mudando ou alterando, está errado. Vamos começar com o profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, do lado de Ezequiel. É verdade que os profetas criam na vida eterna.
A Bíblia, toda a Bíblia mostra os homens de Deus crendo na vida eterna. E não só na vida eterna, né? Como também no outro lado, porque é impossível que haja só a vida eterna. Por que é impossível? Porque existe ovelhas e existe bodes. Se as ovelhas têm a vida eterna, que Jesus deu a elas a vida eterna, os bodes têm o quê? Suponha que eu não saiba. Vamos ver o que estiver escrito. O que estiver escrito eu vou crer. Daniel 12, verso 2. Coloca o seu dedo aí. E você que está perto ou está longe, para Deus não muda. Só acompanhe na sua Bíblia. Pega a sua caneta, pega uma folha, pega um caderno, marca o versículo. Eu quero ver alguém falar que é mentira, que não é bem assim, se eu estou mostrando o que está escrito, na minha e na sua Bíblia. Então você não vai permitir que ninguém te engane, te enrole. Porque se estiver escrito, eu creio. Daniel 12, verso 2. Daniel 12, 2. O profeta disse: muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, pessoas que estão mortas. Eu posso mudar isso aqui? Eu não posso mudar, está escrito. Suponha que eu não sabia, então vou ficar sabendo agora. Suponha que eu pensava de outra forma, então vou ver como que é o correto. O correto é como está escrito. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Cadê a caneta? Sublinha aí, ó. Diga, uns para a vida eterna. Diga isso. Não está escrito? Vírgula. Sublinha. E outros para a vergonha e o desprezo só por uma semana, amém? Por um mês? 5 anos. Não tem negócio com Deus. É o que está escrito. Não tem como negociar com Deus. Se você pensava de outra forma, estou te mostrando a maneira correta de pensar. Que é, a forma que é. Ah, eu pensava que não tinha. Então, agora você vai pensar da forma certa, da forma correta. Ah, eu achava que não era. Agora você vai achar do jeito correto. Ah, não, eu cria que morreu, acabou. Não, agora você vai crer da forma certa. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna. Está claro? Que existe uma vida eterna? Está claro aí? Ou você acha que não existe? Ou você não crê? Ou você acha que não é bem assim? Está escrito vida eterna, mas não é eterna. Porque as pessoas vão mudando a Bíblia, né? Mas no MGA não. De novo, se estiver escrito, eu creio. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna, olha como que é claro. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. Está claro ou não está claro? Então existe 2 tipos de eternidade. Está 2 vezes a palavra aqui, ó. Vida eterna, desprezo eterno. 2 tipos de... Oh, está claro ou não está claro? Diga, está claro que existe 2 tipos de eternidade. Diga, vida eterna. Diga, e o desprezo eterno. Não são 2 tipos diferentes? Quem é que pode mudar isso? Quem pode falar que não é mais assim? Ah, mas se foi Daniel que falou. Ah, então vamos para Jesus. Mateus capítulo 25. Ah, mas Daniel que falou. Vamos para Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Então, se ele é a verdade, então o que ele falou é verdade. Mateus 25. Olha lá. Quem já achou? Mateus, coloca o seu dedo em Mateus 25. Mateus 25, versículo 32 e 33. Mateus 25, 32. Jesus falou: todas as nações se reunirão diante de Deus, dele quer dizer de Deus, e ele apartará, separará uns dos outros, como o pastor. Aí ele fez a comparação, ele vai separar, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Coloca o dedo no verso 33, Mateus 25, 33. Ele colocará as ovelhas, então quer dizer que existem ovelhas. Na verdade, ovelhas é uma alusão aos salvos.
Não é ovelha literalmente. Está claro? Ele está só fazendo uma comparação. Está claro? Ele está comparando os salvos com as ovelhas. E os não salvos com os bodes. Está claro ou não está claro? Eu não estou mudando, estou explicando. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Agora, se você olhar o Mateus 25, 33, se você olhar para o Daniel 12, verso 2, você vai ver como que se encaixa perfeitamente. Daniel 12, verso 2. Olha como que encaixa perfeitamente. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna. Então eu já descobri quem são esses uns. Já descobriu também? Eu li Mateus 25, 33, eu já descobri quem são uns que vão ressurgir para a vida eterna. De conformidade com Jesus, esses uns de Daniel 12, 2, que vão ressurgir para a vida eterna, são as ovelhas. Está claro ou não está claro? Daniel 12, 2. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. Eu já sei quem são esses outros. De conformidade com Mateus 25, 33. Se as ovelhas vão receber a vida eterna, fica claro que os bodes receberão o castigo eterno. Fica claro também que a palavra de Jesus está em linha com a palavra do profeta Daniel. E que a palavra do profeta Daniel, que nasceu anos, décadas, centenas de anos antes de Jesus, fica claro que a palavra dele foi confirmada por Jesus em Mateus 25. Está claro ou não está claro? Bom, o assunto hoje, a vida eterna vira moeda. E o castigo eterno. Mas por que tem que ter o castigo eterno? Porque existe bodes. Está claro ou não está claro? E por que existem bodes? Porque Apocalipse 12 diz que a terça parte dos anjos foi expulsa do céu. Lançados na terra, juntamente com Lúcifer, que se tornou o diabo. E esses anjos, demônios ou filhos da perdição, ou bodes, ou vasos de desonra, ou vasos da ira, como você quiser. Eles receberam várias nomenclaturas. Então, vamos deixar claro, a vida eterna para as ovelhas, o castigo eterno para os bodes. Mas por que eles merecem esse castigo? Por favor, Romanos capítulo 9. Abre sua Bíblia. Por que vai ter um castigo? Coitado, eles não fizeram nada. Não fizeram nada na terra. Eles fizeram antes de nascer. Pegou? Como que eles não fizeram nada? Fizeram sim. Talvez você que não sabe o que eles fizeram. Apocalipse 12 diz o que eles fizeram. Abre em Romanos 9. Quem já achou Romanos 9, diga amém. Coloca o seu dedo, Romanos 9, versículo 22. Vamos ver o que o apostolado falou, que é Paulo. E o que Paulo falou para a igreja permanece até hoje. Está claro? Não tem como mudar. Porque se o que Paulo disse para a igreja já não vale mais, então precisamos de uma outra Bíblia, de um outro apóstolo, de um outro apostolado. Olha que bagunça que vai virar. E vai confundir, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que justifica que não precisa de outra Bíblia. Porque ele é o mesmo. Romanos 9, 22. Paulo disse, e que direis? Veja na sua Bíblia. Romanos 9, 22. E o que você vai falar se Deus querendo mostrar a sua ira? Alguém vai falar assim, mas não estou nem sabendo que ele está virado. Não está sabendo porque você nunca leu o Apocalipse 12, né? Que houve uma rebelião no céu. Miguel e seus anjos batalhavam, lembra desse assunto? E foi expulsa a terça parte do céu, juntamente com a sua cauda levou a sua cauda de quem? A de Lúcifer, que foi chamado de dragão. Foi expulso do céu, lançado na terra. Mas o Lúcifer foi expulso do céu, lançado na terra. Aonde que ele caiu na terra? Bom, Ezequiel 28 diz que ele estava no Éden. Mas quem estava no Éden era Adão. Esse é o mistério revelado, o mistério da iniquidade. O diabo foi revestido em carne, na pessoa de Adão. O mistério da iniquidade, Paulo falou. O diabo se revestiu em carne. Na terra, diabo.
No céu, Lúcifer, que era anjo de luz, do latim lucifer, então anjo de luz, ou portador de luz no céu. Quando houve a rebelião, foi expulso do céu. Então deixou de ser portador de luz, deixou de ser anjo de luz, deixou de ser Lúcifer, no céu era Lúcifer, deixou de ser Lúcifer, lançado na terra se tornou o diabo, que significa acusador, enganador. Esse diabo lançado na terra, Apocalipse 12, Ezequiel 28 diz que ele foi lançado lá no Éden. Mas quem estava no Éden não era o apóstolo Paulo, não era o rei Davi. Quem estava no Éden era Adão. Paulo fala para Timóteo que esse é o mistério da iniquidade. Ou seja, o diabo lançado na terra se revestiu na pessoa de Adão. Pastor, é um mistério revelado. O diabo lançado na terra se revestiu em carne em Adão. Vira moeda. Assim como Deus na terra se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Esses são os dois mistérios da Bíblia. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Diga comigo, os dois mistérios da Bíblia. Levante um dedo. Diga assim, ó. O diabo se revestiu em carne. Diga, em Adão. Diga, Deus também se revestiu em carne. Diga, em Jesus. E quem que venceu? Está claro ou não está claro? Deus se revestiu em carne. O que diz Hebreus 2,14? Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou de carne e sangue. Como? Em Jesus. Está claro aí? Paulo chama isso de mistério da piedade. Faz assim, ó, mistério da iniquidade. O diabo se revestiu em carne em Adão. Diga, mistério da piedade. Deus se revestiu em carne em Jesus. Os evangélicos não sabem disso. E a Bíblia é a mesma. Porque isso é isso é uma revelação, mas já foi dada a Paulo. Eu não estou inventando nada. Aí você falou que o diabo se revestiu. Ezequiel 28. Mas você falou que Deus se revestiu. Hebreus 2,14. Não estou inventando nada, está escrito na Bíblia. Talvez por não ter olhos iluminados, você não consegue enxergar. Quantas vezes você leu Efésios 2,8, que a salvação é pela graça, e você não tinha entendido? Quantas vezes você leu Romanos 6,3, que fomos batizados em Cristo, e você passou por cima e não entendeu nada, e ainda foi lá batizar nas águas? Quer dizer, não tem olhos iluminados. Está lendo, mas não está entendendo. Está lendo, mas não está sendo revelado. Mas quando chega a graça e o apostolado, o Espírito Santo, Efésios 1,18, ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Aí nós passamos a entender, passamos a compreender os mistérios da palavra de Deus, que é Espírito. Quem está entendendo? Estou falando aqui. Quem está entendendo? Amém? Porque a Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética. Isso é inegável. Mas o que tem a palavra profética? O que tem que sem o Espírito Santo você não entende ela. Está claro ou não está claro? Porque a Bíblia não é igual ao livro. A Bíblia não é igual a uma revista. A Bíblia não é igual a um jornal. Na Bíblia contém a palavra de Deus, João 4, que é Espírito. Segundo a Pedro 1, que revelou a homens que, inspirados por Deus, escreveram a palavra. Ora, se eles foram inspirados para escrever, você tem que ser inspirado para entender. Quem está entendendo? O mesmo Deus que inspirou homens para escrever é o mesmo Deus que inspira homens para entender. Está claro ou não está claro? Há um mover de Deus em nosso meio. Então entender a Bíblia é um mover de Deus. Você não vai entender porque você quer entender. Você não vai entender porque você é inteligente. Você não vai entender porque você é culto, tem 3 faculdades, é doutor em PhD, professor de língua portuguesa. Você não vai entender por causa disso aí. Você vai entender a palavra de Deus por causa do Espírito de Deus. Aleluia. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 2.
Abre aí. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2. E eu já volto em Romanos para terminar. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 12. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que eu recebi o Espírito que provém de Deus? Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha o mistério da soberania. Olha o mistério da soberania aqui no verso 12. Então quer dizer que Deus me deu o seu Espírito para que eu possa entendê-lo. Isso fica claro que sem o Espírito de Deus, eu não entendo Deus. Sem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, eu não entendo Deus, eu não entendo as coisas de Deus, eu não entendo a palavra. Por quê? Porque você não vai entender sozinho, porque você é inteligente. Está claro que Deus projetou, planejou tudo para ficar nas mãos dele. Nós estamos nas mãos de Deus. Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez. Se Ele não tivesse feito, nós não seríamos. Ele que nos fez. Salmo 103. Ele nos fez ovelhas, povo, escolheu, chamou, predestinou, reconciliou, abençoou, salvou, justificou. Ele que fez tudo. E por consequência nos deu o seu Espírito para que possamos entender o que Ele fez. Ai, que maravilha. Que coisa linda entender as coisas de Deus. Volta em Romanos 9 para eu terminar lá. Ó. Romanos 9, 22. Olha lá o que Paulo falou. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, o que Deus fez? Suportou com muita paciência os vasos da ira. Marca na sua Bíblia aí, ó. Romanos 9, diga, vaso da ira. Então quer dizer que existe vaso da ira? Não sou eu que penso assim? Não sou eu que acho isso? Não é o meu modo de crer, ou ver, ou pensar. Está escrito, e quem pode mudar? Mas tem gente mudando. Você acha que Deus ia fazer um lago? Eu não acho nada, irmão. Eu não acho nada. Antes de eu nascer, já estava escrito. Deus me deu o seu Espírito para que eu entenda o que está escrito. Eu não acho nada. Eu não estou aqui para mudar, para achar, para falar o que eu penso, ou como que eu acho que não. Quem sou eu? O que estiver escrito é minha obrigação crer, pregar e ensinar. Não tem... você acha que Deus ia fazer um lago de fogo? Eu não acho nada, irmão. Eu vou ler e ver o que está escrito. Porque o que tiver escrito não pode mudar, não pode tirar, não pode alterar. Está claro ou não está claro? Então Romanos 9, 22. Eu estou vendo aqui, ó, vasos da ira. Eu vou falar o que está escrito, hein? Não é o que eu penso, nem o que eu acho. Romanos 9, 22. Vasos da ira preparados para a perdição. Está escrito ou não está? Alguém pode mudar isso? E se você não concordar? Você está vendo? De propósito, eu estou colocando você como ser humano para ver se você se coloca na sua posição de filho obediente. Porque tem gente que... Não o que, irmão? Está escrito. Posso ouvir um amém? Amém? Tem gente que... Não, você acha que Deus... Eu não acho nada, irmão, está escrito. Vasos da ira preparados, foram feitos para a perdição. Mas se for assim, irmão, essa não é minha área de ser assim ou não ser assim. Está escrito assim. Então, um lado, vasos da ira, preparados para a perdição. Vamos ver o outro lado. Verso 23. Lemos o 22? Vê o 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Para aí. Então, eu já estou vendo que existem dois vasos diferentes. Romanos 9, 22... diga, vaso de ira. Romanos 9, 23, diga, vaso de misericórdia. Quantos vasos existem? Quem fez os vasos? Deus. Quem pode mudar isso? O que eu acho, o que eu penso, não interessa. Não, mas é que... Irmão, você não pode mudar, irmão. Você tem que entender isso aí. E se pôr no seu lugar. No lugar de criatura, não de criador.
O Criador já estabeleceu. Ponto final. Romanos 9, 22. Vasos da ira, preparados para a perdição. 23. Vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. 24. Os quais somos nós. Quem recebe? Você recebe mesmo que você é vaso de misericórdia? Você crê que você é um vaso de misericórdia preparado para a glória de Deus? Quem recebe? Mas tem vaso que foi preparado para a perdição. Tem ou não tem? Diga, graças a Deus, somos vasos de misericórdia, preparados para a glória do Senhor. Diga, mas estou ciente que existe vaso de ira, preparado para a perdição. Está claro ou não está claro? Quantos tipos de vaso? 2. Quem pode mudar isso? Ninguém. Essa é a graça e esse é o apostolado. Por isso que um dos nossos slogans do MGA é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Ninguém pode mudar, irmão. Não concordo, vou embora. Graça e paz, pode ir à vontade. Mas mudar nós não vamos mudar. Não tem como mudar. Não, vou para outra igreja, porque está na outra igreja. Então pode ir para onde você quiser, irmão. Mas mudar nós não vamos mudar. Amém? Amém? E mesmo que não falar amém, mudar, não vamos mudar. É porque tem um pastor lá. Irmão, isso é com você. Você sabe de você e eu sei de mim, de Deus, da palavra que eu não posso mudar. É porque tem um pastor lá falando, é porque tem... Irmão, você é você e jacaré é um bicho. Está escrito em Romanos 9, 22, que Deus fez vaso da ira, preparado para a perdição. E 23 diz que Ele fez vaso de misericórdia, preparado para a glória. Isso bate com Mateus 25, que Jesus diz que existe ovelha e bode. Está claro ou não está claro? Isso bate com o que Daniel 12 diz, que uns vão ressurgir para a vida eterna e outros por desprezo eterno. Está tudo batendo, está tudo em linha. Não tem como falar que não é assim. Só quem não lê, só quem não conhece, só quem for insubmisso. Está claro ou não está claro? O assunto hoje é a vida eterna e o castigo eterno. Vamos ler Mateus 25. Agora eu vou fazer uma leitura. E você acompanha, por favor, em nome de Jesus, na sua Bíblia. Acompanha, é só acompanhar. Porque o seu dever, a minha obrigação é te ensinar. E o seu dever é conhecer o que está escrito, a verdade. A minha obrigação é te ensinar. É obrigação minha, eu tenho que te ensinar. Não vou ganhar nada por isso. É minha obrigação. E é dever seu conhecer a verdade, saber a verdade. Para que você não seja enganado. Por nada e por ninguém. Mateus 25, eu quero que você coloque o seu dedo no verso 31, porque eu vou fazer uma leitura. Te lembrando que foi Jesus que disse. Mateus 25, 31. Vou fazer uma leitura, vou devagar, para que ninguém pense que eu estou enrolando. Vou ler como está escrito. E o que está escrito não pode ser mudado, alterado por ninguém. Você pode não crer, você pode não acreditar, mas dizer que não é assim você não pode. Porque você vai ver que está escrito assim. Mateus 25, 31. Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, de conformidade com o verso 33, os que estão à direita são as ovelhas. Tudo bem aí? Então 34. Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo
e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, sublinha aí, ó, os justos. Ele está sendo bem específico, bem claro. Mateus 25, 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa aqui é a primeira parte do que já foi estabelecido, de como é e como será, e que é imutável, irrevogável e indiscutível. Ou você crê, ou você não crê. Ou você aceita, ou você não aceita. Porque Deus não vai mudar. O que Jesus disse, está dito, está escrito, está estabelecido. Do verso 31 até o versículo 40, Jesus falou sobre as ovelhas. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre os bodes. Do verso 41 em diante. Porque no 34, ele disse a respeito das ovelhas: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. 34. Mas no 41, ele vai falar sobre outro assunto. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Que de conformidade com o verso 33, os que estarão à esquerda são os bodes. Então eu estou percebendo que há uma palavra para as ovelhas e uma para... Está claro ou não está claro? Mateus 25, 34. Diga, há uma palavra para as ovelhas. Mateus 25, 41. Diga, há uma palavra para os bodes. Diga, uma palavra e um destino. Diga, uma palavra para as ovelhas e um destino para as ovelhas. Diga, uma palavra para os bodes e um destino para os bodes. Suponha que eu não saiba. Eu vou ler. E o que tiver escrito, eu devo crer. Sem questionar. É Jesus falando. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para aí. Coloca o dedo no verso 34. Para as ovelhas, Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai. Para os bodes, 41. Apartai-vos de mim, malditos. Está claro ou não está claro? São duas palavras diferentes. Por quê? Uma palavra para a ovelha, uma palavra para o bode. Dá um sinal se está claro aí. Essa é a Bíblia. Esse é Jesus falando. Ninguém pode mudar o que Jesus falou. Ninguém pode falar que não é mais assim, ou que não vai ser assim, porque foi Jesus que falou. Vamos ver. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu já ouvi de pastor por aí. Você acha que Deus ia fazer um fogo eterno? Eu não acho nada. Jesus falou: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Foi Ele que falou. Não adianta você jogar em mim. Você acha que... Eu não acho nada, irmão. Eu creio em Jesus. Eu creio na sua palavra. Eu creio na palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Isso é jogada, né? Para tentar me influenciar com interpretações. Interpretações. Porque o que está escrito é revelação. Agora, interpretação é o que o homem acha como é ou como deve ser. Aí ele vai moldando do jeito que ele crê. Que está errado. Está claro? Mateus 25, 41. Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Circule, preparado. Eu quero te lembrar que não foi eu que preparei, hein? Não joga a culpa em mim, não pergunta o que eu acho. Não foi eu que preparei nada. Eu só estou lendo o que Jesus falou. E eu não creio que ele mentiu ou ele errou ou se equivocou. Amém? Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, maldito,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Está claro ou não está claro? Ou não é bem assim como ele diz? Você vai chamar Jesus de mentiroso? Você vai falar que ele errou, que ele equivocou? Ou você vai interpretar o que Jesus disse? Se ele disse fogo eterno, então o fogo não é eterno? Então por que ele falou fogo eterno? O fogo não é eterno. Você acha que o fogo não é eterno. Porque o seu argumento é esse. Você acha que Deus ia preparar o fogo eterno para que alguém ficasse... Eu não acho nada. Já falei 10 vezes. Estou lendo o que está escrito. E o que está escrito não pode mudar. Não pode alterar. Porque se fogo eterno não é fogo eterno, suspeito eu que vida eterna não seja vida eterna. Se eu for questionar o que Jesus falou. Tem alguém entendendo? E eu não tenho esse direito de questionar o que Jesus falou, porque eu nem sabia de nada. Ele chegou e disse: as ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda. As ovelhas, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Os bodes, apartai-vos de mim, maldito. Então ele já estabeleceu, irmão. Eu só estou te explicando o que ele já fez. Nem estou te perguntando se você concorda ou não. Isso é um problema seu, não é meu. Mas é minha obrigação te mostrar e te ensinar o que está escrito, sem mudar. Ninguém pode mudar, alterar. E ficar falando, será? Mas não tem será. Ele disse, apartai-vos, quer que eu leia de novo? Mateus 25, 41. Mas não é para você, tá? Posso ouvir um glória a Deus? Não é para você. Para você é Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então para você é o Mateus 25, 34. Eu só estou te mostrando o que Jesus disse, que existe também algo a respeito dos bodes. Está claro? A respeito deles, ou para eles, Jesus disse em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Diga, para os bodes. Diga, não para nós, ovelhas. Isso é inquestionável. O assunto hoje, a vida eterna e o castigo eterno. Você não pode questionar o castigo eterno que Deus deu ou vai dar para os bodes. Você não pode, não é direito seu. Você não pode questionar. Você acha que Deus... Você não pode questionar. Foi decisão dele. Romanos 9, 22. E que direis se Deus querendo mostrar a sua ira? Romanos 9, 22. O que você vai me dizer se Deus quis mostrar a sua ira? Como que ele mostrou a ira? Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Diga de boca cheia, não tem nada a ver comigo. Está claro ou não está claro? Estou te mostrando só o que Deus já estabeleceu. E nem eu, e nenhum ser humano na face da terra, muito menos um pregador, pode dizer que não é assim, ou que não existe. Ninguém pode falar isso. Se alguém falar que não existe, que não é mais assim, está mentindo. Está mudando a palavra. Ou chamando Jesus de mentiroso. Quem é mais importante que Jesus? Qual pregador? Que é mais importante que a palavra do pregador é mais importante que a palavra de Jesus? Quem? Mateus 25, 42. Vamos continuar a leitura. Mateus 25, 42. Pois tive fome e não me deste de comer, o contrário das ovelhas. Tive sede e não me deste de beber, o contrário das ovelhas. Os bodes é o contrário das ovelhas. Mateus 25, 47. Fui forasteiro e não me recolheste, estive nu, não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Porque os bodes não servem a Deus. O que eu falei? Está claro ou não está claro? Porque foram feitos, Romanos 9, 22, para perdição. Está claro ou não está claro? E por que foram feitos para perdição? Vamos correr em Apocalipse 12.
Deixa o Mateus 25 aberto. Não vou falar de cabeça, não. Vamos mostrar na Bíblia. Corre em Apocalipse 12. E tem gente por aí que fala que Apocalipse é um jornal velho, né? Como você fala besteira, hein, meu? Tá na hora de calar a boca, já ficar quieto, né? Já passou o tempo, né? De ficar quieto, né? Ou então falar a coisa correta, como está escrito. Apocalipse 12. Apocalipse 12, olha aqui, ó. Versículo 3. Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Lúcifer, alegoricamente, não é literalmente um dragão de verdade. Amém? Isso aqui é só uma alusão, alegoricamente, uma alegoria. Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda, isso aqui é só uma força de expressão. Por que está falando sua cauda? Porque no verso 3 falou sobre um dragão. Então, se fala de um dragão, o dragão tem cauda, ele tem que continuar a comparação que ele está fazendo. Estão entendendo? Se ele falasse cavalo, se ele falasse leão, se ele falasse cachorro, se ele falasse gato, se ele falasse papagaio, ele teria que continuar a alegoria, a comparação. Que ele está fazendo uma comparação, não é literalmente um dragão vermelho. Ele está fazendo só uma, por isso que o verso 4 fala a sua cauda, mas na verdade não tem cauda coisa nenhuma. É só para você entender, porque o reino de Deus é semelhante, ele é paralelo. Então você fala daqui como de lá, ou de lá como daqui. Fazendo o quê? Comparações. Estão entendendo? Por isso que o verso 4 fala a sua cauda. Mas na verdade não existe cauda coisa nenhuma, porque nem dragão não tem. É só uma para você entender. Está claro? Verso 4. A sua cauda, na verdade a sua cauda quer dizer o seguinte, ó, eles foram expulsos do céu. Quem? A terça parte dos anjos. É isso que ele está falando. Mas como ele falou do dragão no verso 3, ele tem que continuar a explicação no verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que todos sabem que são anjos, que foram expulsos do céu. Diga, por que foram expulsos? Coloca o seu dedo aqui no verso 7, ó, a explicação aqui. Apocalipse 12, verso 7. Ó. Houve guerra onde? No céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra quem? O dragão, que na verdade era Lúcifer. Isaías 14. Na verdade era Lúcifer, o anjo de luz. Está claro ou não está claro? Não sou eu que penso, está escrito. Teve um que falou assim, você acha que teve... Eu não acho nada pela 20ª vez. Você está entendendo o jogo psicológico? De jogar dúvida na pessoa? Isso é jogada psicológica. Você joga dúvida. Você acha que Jesus ia morrer? Eu não acho nada, ele morreu. Está escrito que ele morreu na cruz. Então esse negócio, isso é jogada para colocar fortaleza na pessoa. Você acha mesmo que Jesus ressuscitou o terceiro dia? 1 Coríntios 15, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Então não é questão que Pedro, Tiago e João viram ele. Paulo viu também. Fora isso, Coríntios 15, mais de 500 pessoas viram Jesus. Então, se eu creio na Bíblia, eu creio que ele ressuscitou. Eu não acho nada. Está escrito. Você está entendendo a posição de um pregador imparcial? Está percebendo a posição de um crente? Qual que é a função de um crente? Se não, crer. Qual que é a função de um crente? Por isso nós somos chamados de crente abençoado. Você nunca pensou isso? Por que crente? Crente porque crê, porque acredita que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que ele ressuscitou. Se eu sou crente, eu vou crer. Está claro ou não está claro? Esse é o motivo de ser chamado crente. Porque crê, porque acredita. Apocalipse 12, verso 7. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, que eu já falei para você que não é dragão coisa nenhuma, era só uma força de expressão, uma alusão, uma comparação para você entender. Amém? E o dragão e os seus anjos batalhavam. Diga, quantos eram esses anjos? Está aqui, ó, verso 4, a terça parte dos anjos. Está claro ou não está claro? A terça parte de quanto? Irmão, aí também você está querendo demais também, né?
Vai, eu vou fazer a terça parte, vai. Se era 30 anjos, 10 anjos batalhavam. Pronto, pra você entender que é a terça parte. O que é a terça parte? É uma parte de 3. Se eram 30 anjos, 10 foram expulsos. A terça parte, uma parte, 2 partes, 3 partes. É claro que não eram só 30, né? Estou fazendo uma continha para você entender, né? Se eram 30 anjos, a terça, Apocalipse 12, 4. A terça parte, ó, a terça, diga, uma parte das 3. Então, o verso 7, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, que eram a terça parte, batalhavam. Verso 8, mas não prevaleceram, diga glória a Deus. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, porque foram expulsos. Está claro ou não está claro? Quando eu paro assim é porque eu ia falar e eu pensei. Tem pregadores aí no Rio de Janeiro dizendo que isso aqui não aconteceu. Mas como tem pessoas que envergonham o evangelho, eu fico escandalizado com essas coisas. Tem pregadores aí no Rio de Janeiro que falam que isso aqui não aconteceu. Então, se não aconteceu, é mentira? Ou você que está distorcendo, você que está tirando, você está anulando? Como que é? Qual que é a sua posição? É mentira, então? É mentira? Eu me escandalizo não com os pregadores, falsos profetas, mentirosos, cheios de fortaleza. Não me escandalizo com os pregadores, me escandalizo com as ovelhas que são igual Maria vai com as outras, porque não tem fundamento, não lê a Bíblia, então vai crendo no primeiro que vê. Aqui no MGA nós temos um slogan que é há décadas já. Ó. Se estiver escrito, eu creio. Ah, você crê cegamente? Não, porque eu não sou um animal irracional. Eu leio e entendo, então eu creio. Eu não sou irracional igual cavalo, igual vaca. Eu sou racional. Então não é crer cegamente. Mas, Coríntios 2,12, como Deus nos deu o seu Espírito para crer nele, quando eu leio, eu entendo, por consequência eu creio. Por causa do Espírito Santo. Está claro? Bom, deixa eu voltar no meu assunto aqui, vai. Volta lá para o Mateus 25. Mateus, o assunto hoje, a vida eterna e o castigo eterno. Pastor, então você crê que existe um castigo eternamente e vai ter gente... Se essa gente é os bodes, eu creio, porque está escrito. Não é qualquer um que vai para esse fogo eterno. Vamos deixar isso claro, né? Como também não é qualquer um que é salvo. Está claro? Porque tem gente que já falou besteira por aí, né? Ah, então se é assim, todo mundo é salvo. Primeiro, se é assim como, irmão? Existe ovelha, existe bode. Jeremias 18, existe vaso de honra e vaso de desonra, que é uma alusão aos salvos e os não salvos. Como assim todo mundo é salvo? Está claro? Nunca falei, nunca dei a entender que todo mundo é salvo. É que você falou que todos são salvos. Se todos são as ovelhas, todos são salvos. Se no meio do todos tem bodes, então não são todos que são salvos. São muitos. Está claro? 1 quintilhão de ovelhas, todos são salvos. Mas no meio dessas ovelhas tem bodes, então não são todos que são salvos. São muitos que são salvos. Em se tratando as ovelhas, todas as ovelhas são salvas, sem exceção. Não importa se conhece a Bíblia, se não conhece, se congrega, se não congrega. Isso é outro assunto. Isso já é eleição, se foram escolhidos. Porque nem toda ovelha foi escolhida e predestinada. Você sabia disso? Nem toda ovelha foi escolhida e predestinada. Paulo falou isso em Romanos 8. Você quer ver? Olha aqui Romanos 8. Volta lá. Ó. Romanos 8, 29. Olha o que Paulo falou. Romanos 8, 29 e 30. Ó. Romanos 8, 29. Pois os, artigo definido no plural. Os. Quantos são? Não sei. Eu sei que são bastante, porque são os no plural.
Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, ou seja, os que conheceu de antemão. De antemão quando? Antes de nascer. Então quer dizer que eu não tinha nascido, Deus já tinha me conhecido. Então eu tive uma pré-existência. Ele me conheceu no Espírito. Porque Hebreus 2,14 diz que os filhos se revestem de carne e sangue. Quem são os filhos? Os espíritos que dantes conheceu. Alô? Isso aqui é Bíblia para quem conhece e para quem crê. Bíblia para quem conhece e crê. Hebreus 2,14, Romanos 8, 29. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Predestinou para quê? Romanos 8, 29. Para serem. Ah, mas se eu não quiser. Não tem não querer, irmão. Estamos tratando de um Deus soberano, que agiu como tal. Jó 42, nenhum dos seus planos pode ser impedido, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem que vai impedir Deus? Estamos falando de Deus, não estamos falando de anjo, não estamos falando de arcanjo, estamos falando de Deus, Criador dos céus e da terra, há um só Deus, Pai de todos, por todos, sobre tudo. Estamos falando de Deus. Ele predestinou para serem. Você já é. Você é ovelha, já é. Predestinado. Romanos 8, 29. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito. Jesus na carne foi chamado de primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus na carne é meu irmão mais velho. E no Espírito é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Pegou? Por que na carne? Porque ele nasceu. Porque ele nasceu, ele é o primogênito. Entre muitos irmãos. Então ele é meu irmão mais velho, porque ele é o primogênito. Romanos 8,30. Não parou não. Olha o 30. Romanos 8,30. E aos... artigo definido no plural. Quando diz e aos, fica claro que não são todos. Então não são todos que são salvos não, hein? Vamos deixar isso claro. Não são todos que são salvos. Todas as ovelhas. Mas no meio das ovelhas tem bode. Então não são todos que são salvos, porque os bodes não são salvos. Está claro ou não está claro? E as ovelhas já foram salvas em Cristo. Está claro ou não está claro? Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes fica claro que não são a todos. Está claro ou não está claro? Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também, o quê? Glorificou, deu entendimento. 31, que os batistas só leu 31, mas não leu 30 nunca, por nada não leu 30. Eles gostam só do 31. Eles fazem camisetas, eles fazem adesivos, colocam nos carros, colocam nos caminhões. Eles falam assim, ó, se Deus é por nós, quem será? Por que você não leu o verso 30 antes? Por que você não leu o verso 30 antes? Não consigo entender isso. Como o sistema é sujo, né? Nunca lê Romanos 8, 29 e 30. Eles pulam. Parece que na Bíblia deles não tem. Eles só lê o 31. Fazem adesivo, fazem jargão, falam, se Deus é por nós. Peraí. O 31 é consequência do 29 e 30. O 31 só existe por causa do 29 e 30. Olha lá, ó, nunca te ensinaram isso na escola dominical? Eu vou te ensinar agora. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Circule na sua Bíblia estas. Diga bem forte, quais coisas? A do verso 30, irmão. A do verso 30, de que ele está falando? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? A do 30. O predestinou, o chamou, o justificou, o glorificou. São estas coisas que ele está falando. Que diremos, pois, a estas coisas? Aí sim, se Deus fez, quem vai desfazer? Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está claro ou não está claro? Nunca te explicaram isso. Porque o sistema é sujo. O sistema é sujo, é hipócrita.
O sistema é sujo, é hipócrita, é maligno, é maldoso. Eles moldam as pessoas na forma que eles querem que você creia. Por isso que nunca leu o verso 29 e 30. Quem está entendendo? Por isso que nunca lê Romanos 3, 24. Só lê o 23. Porque todos pecaram. Mas o 24 ele não lê. Porque o 24 diz que você já foi justificado gratuitamente pela graça de Deus em Cristo. Isso eles não lê nunca. Porque o sistema é sujo. Eles ocultam, eles escondem a verdade do povo de Deus. Mas do jeito que eles escondem, eu venho aqui escancaradamente, abertamente, dizendo e mostrando a verdade para quem tem ouvidos que ouça, para a glória de Deus em nome de Jesus. Quem tem ouvidos. Vamos voltar para o Mateus 25, que é o meu assunto. O assunto hoje é a vida eterna e o castigo eterno. Mateus 25, volta lá, por favor. Paramos aqui no versículo 44. Mateus 25, 44. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Mateus 25, 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixardes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Para aí e respira. Eu estou lendo uma leitura exaustiva, minuciosa, exegética, desde o verso 31. Coloca o seu dedo em Mateus 25, 31. Foi aqui que eu comecei a ler, não foi? Mateus 25, 31. Eu li do 31 até o 45. O resumo do verso 31 até o 45 está no versículo 46. É o resumo de tudo que ele falou. Vou falar de novo. Eu li Mateus 25, do 31 até o 45. O resumo, a moral da história de Mateus 25, 31 até o 45, a moral da história está no verso 46. Onde Jesus disse o mesmo que Daniel. Eu não li aqui Daniel 12, 2? Não comecei o primeiro versículo? Jesus falou de Mateus 25, 31 até o 45. A moral da história está no verso 46. Onde Jesus disse, Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno. Diga, estes quem? Ele está falando dos bodes. Do 41 em diante, ele não está falando dos bodes? Apartai-vos de mim, maldito. Então, 46, irão estes para o castigo eterno. Vírgula. O outro lado agora. Mas os justos para a vida eterna. Então, existe aqui dois, diga, destinos. Diga, vida eterna e castigo eterno. Quem pode mudar isso? Quem pode falar que não tem mais ou que não é assim? Quem é que pode? Contrariar ou desmentir Jesus. E o pior, anular o que está escrito, a palavra de Deus. Quem pode? Então vamos deixar claro, para fechar essa porta. Mateus 25, 46. E irão esses para o castigo eterno. Verso 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então os bodes de Mateus 25, 33, segundo Mateus 25, 46, vão para o castigo eterno. A minha exegese ela é eximiamente bíblica. Ninguém pode falar que eu estou errado. Porque eu estou citando o que está. O que está escrito, quem vai falar que não é assim? Quem vai falar que não é assim se eu estou citando o que está escrito? A minha hermenêutica, a minha interpretação da Bíblia, ela está sendo exímia. Porque eu estou lendo e entendendo o que Jesus falou e o que está escrito, que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Então Mateus, para terminar, ó, olha aqui, ó, coloca o dedo no 33 e o dedo no 46. Mateus 25, 46. Irão esses para o castigo eterno. Esse quem? 33. Os bodes que estão à esquerda. 46. Mas os justos para a vida eterna. 33. Quem são os justos?
as ovelhas que estão à direita. Então presta atenção, olha para mim no que eu vou falar. Existem ovelhas e bodes. Amém? Segundo Jesus, a explicação dele, uma alusão que ele fez, uma comparação. Ovelhas estarão à direita, que simboliza ou se refere aos salvos. Os bodes à esquerda, que se refere aos não salvos. Ou vasos da ira, Romanos 9, 22. Ou Jeremias 18, vaso de desonra. Mateus 25, 46. Os bodes à esquerda, para o castigo eterno. Diga, foi Jesus que disse. Diga, e Paulo confirmou. Em Romanos 9, 22, ele não confirmou? Preparados para a perdição? Ele confirmou o que Jesus falou. E se Jesus falou e Paulo confirmou, eu recebo a graça e o apostolado. Tem mais alguém? Essa é a graça e o apostolado. Paulo confirmou o que Jesus falou. Então, fechando o verso 46, Mateus 25, 46. Fechando o verso 46. Diga comigo, ovelhas à direita, para a vida eterna. Bodes à esquerda, para o castigo eterno. Te dou 15 segundos para você ler Mateus 25, 46. Pode ler na sua Bíblia aí. Explicado já foi. Está claro ou não está claro? Essa é a graça e esse é o apostolado. Uma graça como? Se uns vai para o castigo eterno. Irmãos, a graça de Deus foi para as suas ovelhas. Foi para as suas ovelhas. A graça de Deus foi para as suas ovelhas. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna para as suas ovelhas. Agora, o que você não pode ficar é com uma falsa humildade. Ou como Paulo disse, humildade fingida. De ficar com dó dos bodes. Era só o que faltava, né? Ah, pastor, o Batista adora fazer isso aí. Ah, mas e se na última hora? Não existe última hora, irmão. Já foi tudo determinado antes. Não tem última hora, irmão. O evangélico adora essa humildade fingida. Ah, mas será que na última hora Judas não aceitou? Para de falar besteira, meu. Como última hora Judas aceitou Jesus? Judas era um filho da perdição. Como última hora ele foi feito para a perdição. Judas não era igual Pedro. Judas não era igual Mateus, igual Marcos, igual Tiago, igual João. Judas era um bode, era um filho da perdição. Por favor, abre sua Bíblia em João, capítulo meia dúzia. João 6. João, isso é humildade fingida, hein? Deus preparar o bode para a perdição e o evangélico achar assim, mas será que na última hora antes de morrer ele não aceitou? Bode não aceita Jesus, bode não tem o Espírito. Está claro ou não está claro? Só a ovelha tem o Espírito. O que eu falei? Por isso que a ovelha crê em Jesus. Por isso que a ovelha crê em Deus. Por isso que a ovelha crê na Bíblia. O bode não tem Espírito. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Não é o que Paulo falou? Está claro ou não está claro? Então para com humildade fingida de falar, mas ele é um bode, mas será que na última... Bode não se transforma em ovelha. Bode é bode, ovelha é ovelha. Se não entendeu ainda, ovelha nasce ovelha, cresce ovelha e morre como ovelha. O bode nasce bode, cresce como bode e morre como bode. Está claro ou não está claro? Você não tem como mudar, irmão. Você já viu nascer gato e morrer lagartixa? Você já viu, irmão? Você já viu nascer cachorro e morrer peixe? Toda espécie nasce, cresce e morre segundo a sua espécie. Agora Jesus fez uma comparação aos não salvos, aos que foram expulsos do céu, chamando-os de bodes, de vasos da ira, filhos da perdição, vasos de desonra.
É um sinal quem está entendendo. Olha João capítulo 6. Quem já achou João 6, diga amém. João 6, olha lá. Ó. Coloque o seu dedo ao versículo 70. João 6, 70. Olha o que Jesus falou. João 6, 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Quem que escolheu os 12? Jesus. Sublinha. Contudo, um de vós é um diabo. Presta atenção. Ele não disse um de vós é o diabo. Por que ele não falou o e falou um? Agora eu entro na língua portuguesa. Porque o é artigo definido. O diabo. Um é artigo indefinido. Por exemplo, quem veio aqui? O João, artigo definido. Quem veio aqui? Um homem. Que homem? Eu não falei quem é? Um homem, uma mulher, artigo indefinido. Ele não define, por isso que é indefinido. Umas, uma, plural singular, não define. O João, a Maria, aí define. Tá claro? Aula de língua portuguesa para você entender a Bíblia, hein? O resto é com o Espírito Santo. Então Judas não era o diabo de Hebreus 2,14. Um diabo. Em outras palavras, um acusador, um traidor, um enganador. Dá um sinal se está claro. Por isso que ele falou um e não o. Quem aprendeu? 71. João 6,71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, olha o motivo porque foi chamado de um diabo. Que a palavra diabo significa traidor. Olha aqui, ó, 71. Embora fosse um dos 12, mais tarde seria um diabo. Ou seja, mais tarde o trairia. Está claro ou não está claro? Agora vamos terminar com João, aqui, ó, João 17. Você saber quem foi Judas. Para você que... Eu já vi evangélico falar assim: ah, mas será que Judas, na última hora... Porque ele foi se enforcar, né? Olha a mente de jumento do evangélico. Ele acha que quando Judas foi se enforcar, no meio do caminho ele aceitou Jesus para ser salvo. Mas como você é bobinho, meu? É duro não conhecer a palavra de Deus, né? João 17, versículo 12. Coloca o dedo na sua Bíblia. João 17, verso 12. Ó, de novo, João 17, 12. Jesus falando: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Tem caneta aí? Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E o evangélico, mas será que na última hora... Você quer mudar a Escritura? Você quer mudar o propósito de Deus? Jesus escolheu 12. Um era filho da perdição. Por que ele escolheu Judas? Porque o Judas tinha que trair ele. Coisa que o Pedro, o Tiago, o João não ia conseguir fazer. O Mateus não ia fazer, o Filipe. Eles eram ovelhas. Então ele não ia trair Jesus. Teria que ser alguém que não tem o Espírito, que pudesse trair. Que foi Judas. Aí o evangélico aparece e fala assim: ai, mas será que na última hora... Ele estava indo se enforcar. Olha a cabeça do evangélico. Mas será que na última hora ele não... Para de falar besteira e vai ler a Bíblia. Amém? Para de falar besteira e vai ler João 17, verso 12. Judas era um filho da perdição, foi escolhido para cumprir um propósito de Deus, senão eles não iam conseguir cumprir a palavra. Por isso que Jesus disse, para que se cumprisse a Escritura. Então, para que a palavra se cumprisse, ele teve que pegar um filho da perdição, senão ninguém ia trair ele. Levanta a mão quem entendeu. Você conseguiria trair Jesus? Você não ia conseguir, né? Mas o Judas traiu. Está claro ou não está claro? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa noite.
Não tem como não entender, hein? Hã? Dá um sinal que entendeu. Vocês ao vivo aí, ó, vai escrevendo aí no YouTube aí. Não tem como não entender, hein? Não tem como não entender, hein? Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Vocês são ovelhas. Tem ovelha aqui hoje? Dá uma salva de palmas ao Senhor, se tem ovelhas aqui. Se você entendeu a palavra dessa noite, se você entendeu, recebeu revelação, recebeu entendimento, agradece a Deus. Senhor, graças eu te dou, pelo teu Espírito Santo, que nos dá entendimento da tua palavra. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque o teu Espírito em nós nos faz entender e compreender os seus planos, os seus propósitos. Para a sua glória nós entendemos e agora nós cremos, porque assim está escrito. Ninguém pode mudar, ninguém pode alterar, ninguém pode colocar mais, ninguém pode tirar, e está escrito, eu creio. E como diz Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado que foi confirmado por Paulo, que existem ovelhas salvas pela graça, e existem bodes, são filhos da ira, preparados para a perdição. Essa é a graça, esse é o apostolado, o qual ninguém pode mudar. E se estiver escrito, eu creio. Diga, eu creio. Graça e paz, uma salva de palmas ao Senhor, e até domingo pela fé, até domingo pela fé.